Hello! Tudo bem, gente? How are you? Voltei e hoje a dica vai ser interessante porque é uma particularidade do idioma inglês, é um sufixo, o ish, que significa meio ou nosso inho, mais ou menos. Vocês vão entender. Vamos lá. E aqui vem o primeiro exemplo, blackish. Então, usando um sufixo com uma palavra, black, que significa preto ou negro. Existe um seriado de TV de comédia, eu acho que no Netflix, que eles fazem uma brincadeira, uma paródia entre comportamento negro ou talvez nem tanto. Então, por isso que achei muito adequado eles usarem este nome, Blackish. Vocês se lembram da história do Balloon Boy de 2009? Balloon Boy, menino do balão. O pai era inventor de um monte de coisa, estava fazendo o teste de um balão gigantesco, esse balão aí da imagem. E aí o filho mais novo ficou desaparecido, o mais velho falou, ele estava mexendo com o balão estava no ar, e daí o pai contatou a polícia, enfim. Aí constatou-se, através de investigações, que era tudo meio que uma farsa. Então o pai acabou indo para a cadeia por uns 90 dias, depois foi perdoado, enfim. A família teve o minuto de fama deles, né? Que eu acho que era o que eles queriam mesmo. Estavam inventando uma história para adquirir fama. Então a palavra é famous, fame de fama, famous, faminha, minuto de fama. E hoje em dia tem também o termo internet fame, que é a fama da internet. Né? Às vezes as pessoas têm uma fama por um período e às vezes depois cai no esquecimento. E também tem o weekend fame, que é a fama de fim de semana. Weekend é fim de semana. Então, às vezes a pessoa fica meio famosa no fim de semana por causa de alguma coisa. Hoje em dia a notícia corre super rápido, mas depois não dura. Outro exemplo é a palavra ready-ish. Então, ready significa pronto ou pronta. Ready-ish significa mais ou menos pronto ou pronta, quase. Ok? Eu dei um exemplo. Brian is ready-ish for his date. Então, o Brian está quase pronto para o seu encontro. Alguém tem bastante sorte, hein? Para se encontrar com esse bonitão. Mais um exemplo. Então, a gente viu que o Brian vai ter um date, um encontro. E também significa namorar, o verbo date. Então, eu coloquei aqui o exemplo, Megan and Dennis are dating-ish. Então, a Megan e o Dennis estão namorando-ish. Então, o verbo está conjugado no contínuo, né? Namorando, o ando, endo, indo. E aí eu coloquei aqui como exemplo, dating-ish. Então, até no verbo conjugado, você pode usar o sufixo ish. Então, eles estão namorandinho. Então, mais ou menos. Então, assim, está muito recente, não dá para falar. Mais um exemplo aqui. Eu coloquei o ish depois da palavra hungry, que significa com fome. Aí eu fiz um diálogo. Um menino pergunta para o outro, Are you hungry? Você está com fome? E o outro fala assim, ish. Mais ou menos, ok? Então você pode usar o sufixo sozinho. E subentende-se que ele está falando hungry-ish, que foi o que ele tinha perguntado, né? Aqui, outro exemplo, você pode usar com números, com horas. Então, por exemplo, noon em inglês, olha aqui, ó, significa meio-dia, não meia-noite, tá, gente? Meio-dia. E aí, a gente pode colocar o sufixo na palavra noon, né? Noonish. Então, meio-dia, mais ou menos meio-dia, tá? Então, se você estiver marcando encontro com alguém, você pode, para almoço, por exemplo, e as pessoas falam assim, que horas que você quer se encontrar com a gente? Aí você fala, noonish, lá pelo meio-dia.
E aí pode ser qualquer outra hora também. One-ish, mais ou menos 1 hora. Two-ish, mais ou menos 2 horas. Three-ish, mais ou menos 3 horas. E assim por diante. Mais um exemplo para vocês, gente. A palavra fluent-ish. Fluent-ish. Fluent, fluente, fluent-ish, quase lá. Quase fluente. Aí eu coloquei um diálogo. Are you fluent in English? Você está fluente em inglês ou você é fluente em inglês? O outro fala fluentish. Quase lá. Quase fluente. Ok? Vamos lá, gente, ficar fluentish e depois ficar fluent. Venha comigo se quiserem fazer aulas, me contate. Resumo da ópera. Você pode usar o ish, o sufixo ish, com quase qualquer palavra, em quase qualquer situação. Então, você pode usar com verbos conjugados. Ele é super flexível. Seria meio parecido com o nosso inho em português, ok? Bora lá colocar essa dica em prática, gente. Se vocês tiverem dúvidas ou se quiserem fazer sugestões, mandem aí nos comentários, alright? See you next time. Bye bye.